Sabe aqueles capítulos da Bíblia que parecem só uma lista de nomes que a gente até pula? Pois é, Gênesis 36 é um desses. Mas e se por trás desses nomes estivesse a história de origem de uma nação inteira? É exatamente isso. Essa é a crônica de Edom e do seu fundador, Esaú, o irmão gêmeo de Jacó. A gente lembra bem daquela reconciliação emocionante entre Jacó e Esaú, certo? Depois daquele abraço, a história foca totalmente em Jacó e Esaú meio que some. Pois bem, este capítulo finalmente responde à pergunta: o que aconteceu com ele? E a resposta não é só um finalzinho de história, mas o começo de um povo novo e muito poderoso. E tudo começa aqui com uma separação. A gente poderia pensar que, depois de fazer as pazes, os irmãos iam ficar juntos. Mas não foi bem assim. O texto mostra Esaú pegando sua família, suas coisas, tudo e partindo. Mas por que uma decisão tão drástica? Olha, a resposta é até surpreendente. Não foi briga, não foi ressentimento. O motivo foi sucesso. Isso mesmo, Jacó e Esaú ficaram tão ricos, com tanto rebanho, tanta posse, que a terra simplesmente não aguentava os dois juntos. Era, de certa forma, um problema bom de ter, mas que precisava de uma solução bem radical. E é nesse momento que uma identidade nova nasce. O texto faz questão de repetir: Esaú, que é Edom, habitou no Monte Seir. Essa conexão, Esaú, o homem, Edom, a nação, e Seir, a terra, se torna uma coisa só. Ele não estava só procurando um pasto novo, ele estava fincando a bandeira e fundando uma pátria. Certo. Então como é que se constrói uma nação do zero? Bem, para os edomitas tudo começou com a família. Vamos dar uma olhada na linhagem fundadora. Aqui está a base da nação sendo formada. É interessante notar que, antes mesmo da mudança para Seir, a família de Esaú já era grande e bem estabelecida lá em Canaã. Suas 3 esposas, Ada Basemate e Olibama, deram à luz os filhos que seriam os patriarcas dos futuros clãs de Edom. E a família cresce muito rápido. Os netos de Esaú não são só mais nomes numa genealogia, não. Eles são descritos como príncipes ou chefes de clã. Isso já mostra pra gente que, desde o comecinho, a nação de Edom não era um grupo de gente perdida, mas uma estrutura bem organizada com liderança. Só que Esaú não chegou num lugar vazio. Vamos agora olhar um pouco para Seir, a terra que ele escolheu, e para o povo que já morava lá. Os moradores originais eram os Horeus, descendentes de um homem chamado Sair. O texto não dá os detalhes, mas a gente pode imaginar que a chegada de um grupo tão grande e poderoso como o de Esaú deve ter começado um processo bem complexo de interação, talvez com casamentos, conflitos, e no fim, com os Horeus sendo absorvidos pela nova nação de Edom. E no meio dessa lista toda de nomes, o texto nos dá um detalhe pequeno, mas fascinante, que traz a história para a vida real. Aná, um dos Horeus, encontrou fontes termais enquanto cuidava dos jumentos do pai. É um lembrete de que isso aqui não eram só listas, mas crônicas de pessoas de verdade vivendo suas vidas. Mas a organização de Edom não parou nos clãs. A nação deu um passo importantíssimo na sua evolução, passando de uma união de príncipes para algo bem mais centralizado, um reino. E isso é fundamental. Enquanto muitas nações vizinhas continuavam como grupos de tribos espalhados, os descendentes de Esaú foram além. Eles estabeleceram uma monarquia com uma linhagem de reis que governavam toda a terra de Edom. Isso mostra um nível de organização política e de centralização que era bem avançado para a época. Essa lista de reis é a prova da estabilidade de Edom. Começando com Belá, o texto enumera 8 reis, um depois do outro. Isso aqui não era um governo tribal passageiro. Era uma instituição política que veio para ficar. E aqui está o ponto de maior impacto do capítulo inteiro. O texto faz questão de destacar: Edom tinha um reino estabelecido muito antes da nação irmã Israel. Enquanto os descendentes de Jacó ainda estavam se formando como povo, os descendentes de Esaú já eram uma potência na região, com um rei no comando. Então, no final das contas, qual é o legado de Esaú? O que essa longa lista de nomes realmente nos diz sobre ele e sobre o seu povo? Resumindo, Gênesis 36 não é só um desvio na história. É uma peça-chave que coloca Esaú não como um personagem secundário, mas como o pai fundador de uma nação poderosa e que se organizou muito cedo. E isso muda tudo. A dinâmica futura entre Edom e Israel não vai ser de um irmão mais velho e um mais novo, mas sim de 2 reinos competindo no cenário político da região. E assim, o palco está montado. De um lado, o reino de Edom, forte e estabelecido. Do outro, os filhos de Israel, a nação da promessa, ainda em formação. A questão que vai ecoar por séculos é:
como a história dessas duas nações irmãs, que nasceram da mesma família, mas seguiram caminhos tão diferentes, vai se desenrolar a partir daqui.